Olá, eu sou Marcos Henrique, aluno do Bacharelado em Ciências e Tecnologia, com ênfase em Tecnologia da Computação, e vou apresentar o projeto Filtragem por Filtro Fi na placa DSP TMS 320 C6713. Esse trabalho faz parte da disciplina DCA 0107, intitulada Sistema de Transmissão de Dados, que é ministrada pelo professor Luiz Felipe de Queiroz Silveira. Vamos lá. Então vamos começar com uma pequena introdução sobre filtros digitais. Então a filtragem é uma das operações mais úteis em processamento de sinais. Em sistemas de transmissão de dados, especificamente, um filtro tem como função remover partes não desejadas ou extrair partes úteis de um sinal. Especificamente, os filtros digitais utilizam processadores digitais, geralmente DSPs, para executar cálculos numéricos em valores amostrados do sinal de entrada. Então, falando um pouco sobre as aplicações gerais dos filtros digitais, temos os equalizadores de áudio, o realce de bordas em imagens, remoção de interferência causada por fontes de alimentação e as separações de sinais. Então, os filtros digitais podem ser classificados em dois grandes grupos. O primeiro são os filtros de resposta ao impulso finita, que são os IIR, do inglês Infinite Impulse Response, que possui como característica, ao aplicar uma entrada do tipo impulsiva, a resposta do filtro tem duração infinita. A outra categoria são os filtros FIS, que vem do inglês Finite Impulse Response, que significa filtro de resposta ao impulso finito, que diferentemente dos filtros IIR, a resposta ao impulso do filtro torna-se nula após um tempo finito. Então, falando um pouco sobre os filtros mais comuns utilizados nas transmissões de dados, temos os filtros passa-baixa, passa-faixa, passa-alta e rejeita-faixa. Então, dentro desse contexto de filtros digitais, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um filtro Fi, do tipo rejeita-faixa ou bandstop, capaz de filtrar um sinal de ruído senoidal de 2000 Hz. O ruído senoidal foi introduzido em um sinal de voz e a filtragem desse sinal foi realizada através da implementação do filtro em uma placa DSP TMS 320C 6713. O filtro foi projetado utilizando-se o ambiente FDA-Tool do MATLAB. Vamos agora um pouco sobre a fundamentação teórica que embasa esse trabalho. Vamos começar pelos filtros FIS. Então, nessa figura, temos a estrutura básica de um filtro FIS genérico, no qual as linhas verticais representam justamente os coeficientes do filtro. Algumas características para um filtro FI de ordem M estão aqui embaixo. Nós temos primeiro a saída y de n, que pode ser calculada no tempo como a convolução entre o sinal de entrada x de n e a resposta ao impulso do filtro h de n, que é representado. Então, essa operação é representada por esse somatório. Outra característica importante é a função de transferência, h de z, que nada mais é do que a transformada z da resposta ao impulso h de n. E, assim, outro aspecto a ser ressaltado é que a ordem do filtro, no caso aqui m, representa que esse filtro terá m mais 1 coeficientes, que são representados por h de k. Então, especificando os filtros para o tipo bandstop, nós temos que essa categoria de filtro possui como principal característica permitir a passagem da maioria das frequências de forma inalterada, exceto aquelas que estejam em uma faixa determinada pelo filtro, a quais são atenuadas. Então, nessa figura, nós temos justamente essa descrição que foi falado acima. Percebemos aqui que existe essa faixa de parada, ou stop band, na qual as frequências que estão dentro dessa região serão atenuadas, enquanto as outras permanecem inalteradas.
E assim temos o processo de filtragem, que nada mais é, né, que consiste no domínio do tempo na operação de convolução entre o sinal de entrada x de n e a resposta ao impulso do filtro h de n. Que justamente temos essa operação de convolução representada por esse somatório, e nós podemos também analisar o processo de convolução no domínio da frequência, que se torna entre a multiplicação da transformada do sinal de entrada vezes a resposta em frequência do pulso. Assim temos o sinal filtrado no domínio da frequência. Falando um pouco sobre a metodologia utilizada no trabalho, o primeiro passo foi o desenvolvimento do filtro Phi por meio da ferramenta do MATLAB FDA Tool. A Filter Design and Analysis Tool, FDA Tool, é uma poderosa interface gráfica que permite ao usuário projetar e analisar filtros digitais. Então essa ferramenta permite a criação de filtros tanto do tipo IIR e os filtros Phi dos mais variados tipos. Outra ferramenta importante para o desenvolvimento do trabalho foi o Online Tone Generator. Então foi através dessa ferramenta que gerou-se os ruídos com formato senoidal utilizado no processo de filtragem. Porém, a ferramenta mais importante para o desenvolvimento do trabalho foi a placa DSP TMS 320C 6713. Ela é desenvolvida pela empresa Texas Instruments e faz parte do kit TMS 320C 6713 DSK, que é uma plataforma de desenvolvimento de baixo custo para aplicações de processamento digital de sinais em tempos reais. Então, como destaque, a placa contém o processador digital de sinais, o DSP, que é justamente um microprocessador especializado e otimizado para o processamento digital de sinais em tempo real. Então, dando uma olhada no diagrama de bloco da placa, nós percebemos aqui como destaque o processador digital de sinais, o DSP 6713, e outras duas partes importantes para o desenvolvimento do trabalho foram justamente essa região aqui, na qual contém entradas e saídas de áudio e uma memória para poder armazenar o áudio durante o processo de filtragem. E por fim, da metodologia, nós temos o ambiente de desenvolvimento, que foi o Code Composer Studio, mais conhecido como CCS, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, um IDE, para desenvolver aplicativos para processadores embarcados da Texas Instruments. Então, ao instalar o CCS, se traz em conjunto o compilador C, o Assembler, o Linker, o Debugger, entre outras ferramentas importantes. E durante o projeto foi utilizada a versão 3.1 do CCS. Vamos agora à parte dos resultados, começando com o esquemático de um processo de filtragem. Então, a primeira parte desse processo se dá pelo sinal de entrada, que é um sinal com ruído. Então, como estamos tratando de um processo digital de sinais, é preciso que a voz emitida com ruído, que é um sinal analógico, seja convertida para um sinal digital. E nesse processo temos o processo de amostragem. Em seguida, nós temos a filtragem pelo processador, que, como visto, se caracteriza pela convolução das amostras com a resposta ao impulso do filtro H de N. Depois dessa parte, nós temos a conversão do digital para analógico, na qual teremos valores contínuos na saída, e, por fim, teremos o sinal sem ruído. Então, a primeira parte desses resultados é justamente o filtro Phi bandstop na faixa de 2000 Hz, que foi projetado utilizando o FDA Tool. Então, aqui temos as principais configurações do filtro. Percebemos aqui à esquerda que temos um filtro bandstop Phi, do tipo Windows, janela. A ordem do filtro 100, que caracteriza que esse filtro terá 101 coeficientes. E aqui, especificações sobre a frequência. A unidade Hertz
e temos aqui a frequência de amostragem, que é essencial. Temos aqui 8.000 Hz, não é por acaso. Essa frequência de amostragem do filtro ela tem que ser definida a partir do teorema de Nyquist, que fala que a frequência mínima de amostragem deve ser o dobro, né, da frequência máxima que o sinal possui. Então, como estamos tratando do sinal de voz, que está na faixa de 80 a 4.000 Hz, então no mínimo temos que ter 8.000 Hz para fazer a amostragem. Em seguida temos o UFC1 e o UFC2, que vai definir essa banda de rejeição do filtro. No caso, como queremos uma faixa de 2.000 Hz, então colocamos uma margem de 100 para cima e 100 para baixo, definindo como banda de rejeição de 1.900 a 2.100 Hz. Aqui já temos um vislumbre da resposta em frequência do filtro, no qual há justamente essa rejeição na faixa aqui de 2 kHz, que são os 2.000 Hz desejados. Em seguida temos aqui o código que foi fornecido, né, pelo kit, no qual exporta o filtro projetado no slide anterior em extensão.conf. Esse passo é importante, pois a placa, né, utiliza como base arquivos .conf para aplicar os filtros. Então, como resultado da aplicação desse código, nós temos o nosso filtro projetado com os 101 coeficientes, como falado anteriormente, pois trata-se de um filtro de ordem 100. Então vamos a características importantes do filtro projetado. O primeiro é a resposta ao impulso, utilizando a função impz do MATLAB, como podemos ver aqui. Em seguida temos na resposta em frequência, utilizando a função FREQ do MATLAB, no qual tem um gráfico, né, semelhante ao que foi mostrado pela FDA-Tool, porém aqui na frequência ela está normalizada, porém temos o mesmo, né, comportamento mostrado anteriormente. E aqui temos o espectro de fase do filtro, o qual é mostrado com a característica linear. Em seguida nós temos a resposta ao impulso e a frequência do filtro, porém utilizando a função plotspec, né, do MATLAB. Nós percebemos que a resposta ao impulso se assemelha a um somatório de sinks, né, truncados, no qual aqui nós temos, depois de um certo tempo, torna-se zero, pois se trata de um filtro Φ. E a resposta em frequência, justamente na faixa de 2.000 e menos 2.000 Hz, nós temos a rejeição, né, dessas frequências. Note que esse gráfico, né, é um espectro par, pois justamente o filtro projetado é uma função real. Passando agora para o ruído senoidal, nós temos que uma senoide, né, de 2.000 Hz possui idealmente esse comportamento mostrado pelo gráfico. Né? No tempo, temos essa oscilação, e na frequência temos dois picos, né? Um na faixa de 2.000 Hz e outro de menos de 2.000 Hz, pela mesma justificativa do gráfico anterior, por se tratar de um sinal real, temos um espectro par. Porém, quando geramos o ruído de 2.000 Hz pelo Online Tone Generator, não temos aquele comportamento ideal. Temos algumas diferenças, porém percebemos aqui, né, pelo o espectro, né, de frequência, que há o pico, né, em 2.000 Hz como desejado, que é bem superior às demais frequências que apresentam, né, esse espectro. Então, assim, temos um bom sinal a ser utilizado para o experimento, que é o gerado pelo Online Tone Generator. Então vamos agora ouvir o ruído, um pedaço desse ruído que é gerado por essa ferramenta. Dando sequência,
nós temos o código, né, de filtragem desenvolvido no Composer Studio. Temos algumas características importantes a serem ressaltadas nesse código. O primeiro é que ele foi baseado, né, no projeto Phi, que é fornecido pelo Kit, e no qual fiz a alteração, né, necessária para justamente incluir os coeficientes dos filtros gerados pelo FDA-Tool. Além disso, nós temos que a frequência de amostragem foi definida em 8K, ou seja, o 8000 Hz, que é a mesma definida para o filtro e que obedece ao teorema de Knight's, como foi abordado anteriormente. Em seguida, nós temos essa variável aqui que define que o áudio foi captado pela entrada mic-in da placa, ou seja, pela entrada de microfone. Aqui, como falado, os coeficientes do filtro, e em seguida, né, ao processo, aqui nessa função, né, cint11, ao processo de filtragem, que é a convolução, né, entre a entrada x de n e o filtro h de n. Então é nesse momento aqui em que há processo de amostragem, que é jogado no vetor x, e a partir, né, a saída, né, y de n é calculada através da convolução entre o vetor x e o vetor h, que é justamente os coeficientes do filtro. Em seguida, a saída, né, é jogada para a saída HP out, que é uma saída do headphone, para um headphone da placa. Antes de passar o vídeo de demonstração dos sistemas, temos que abordar a configuração utilizada para esse processo de filtragem. Como falado, foi utilizado a entrada mic-in, no qual tínhamos um microfone, e a saída HP out do headphone foi utilizado um cabo P2 que conectou essa saída à entrada do PC. E aí, utilizando um gravador de som, do Windows XP, conseguimos capturar o áudio filtrado. Então vamos à demonstração do sistema. Vamos agora à demonstração do filtro rejeita a faixa na frequência de 2000 Hz. Primeiro, será executado um ruído na faixa de 1500 Hz e será demonstrado que não há filtragem. Em seguida, será alterado o ruído para a faixa de 2000 Hz e aí sim sairá somente o áudio com a atenuação do ruído. Então vamos lá. Com 1500 Hz, estamos fazendo agora o teste e deve sair o ruído. Vamos mudar agora para 2000 Hz, onde o ruído deve ser atenuado. Então teste com 2000 Hz. Reproduzindo agora o áudio, percebemos que com 1500 Hz o ruído sai. Vamos mudar agora para 2000 Hz, onde temos a atenuação do ruído. Então teste com 2000 Hz. Então, após a demonstração, temos gráficos importantes a serem obtidos através dessa demonstração. O primeiro, vamos escutar um pedaço do áudio com ruído. Teste com 2000 Hz. Então percebemos, após plotar o gráfico, o espectro de frequência desse áudio, percebemos aqui nessa faixa de 1999,89 Hz que há a presença de um pico, que é justamente o ruído que, vamos dizer assim, contamina o nosso áudio. E é o comportamento justamente esperado para esse caso. Porém, teste com 2000 Hz. Porém, ao comparar com o gráfico do áudio filtrado, nós temos que aquela frequência que estava presente lá na faixa de 2000 Hz é significativamente atenuada. Então, mostrando que o processo de filtragem foi executado com êxito. Então vamos dar ouvir o áudio filtrado. Teste com 2000 Hz. Então, na conclusão do trabalho, nós temos que o objetivo desse trabalho foi desenvolver um filtro Phi do tipo rejeita faixa, benchtop, capaz de filtrar um sinal de ruído senoidal de 2000 Hz, no qual o ruído foi inserido
em um sinal de voz. Então, filtro projetado, né, por meio da ferramenta FDA-Tool do MATLAB, e o processo de filtragem foi feito através da placa, né, da SPTMS 320C673. Então, como resultado, né, percebeu-se que o filtro funcionou corretamente e o áudio, inicialmente corrompido com a frequência de 2000 Hz, foi filtrado com sucesso, atenuando de forma significativa o ruído, como foi demonstrado anteriormente. Então, temos que o desenvolvimento de um filtro utilizando a placa DSP, né, TMS 320C673, é apenas uma das inúmeras aplicações que podem ser feitas por meio do processamento digital de sinais. Aqui temos algumas das referências utilizadas no trabalho e obrigado.